muito feliz de ver não apenas jovens neste lugar, mas eu consigo contemplar vida. E isso já é um caminho aberto, um indício de que o Espírito Santo ele atua. Porque o Espírito Santo não pode atuar em local onde há morte. Ele atua onde tem vida. Eu louvo a Deus pela vida de vocês. Mas eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia, se você trouxe ela. Há um texto bíblico no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, a partir do versículo 17. Eu estava em casa essa tarde e o Espírito Santo ele me conduziu a esse texto. E eu acho que tem tudo a ver com aquilo que nós estamos vivenciando nessa noite. Marcos capítulo 10, versículo 17. O tema desse texto que nós iremos ler trata-se do jovem rico. Ouça e acompanhe comigo a leitura desse texto. E pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Por que me chamas bom? Ninguém há bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. E ele, porém, respondendo, lhe disse: Mestre, tudo isso eu guardei desde a minha mocidade. E Jesus, olhando para ele, o amou e lhe disse: Falta-te uma coisa. E na verdade essa vai ser o tema da mensagem. Ainda te falta uma coisa. Falta-te uma coisa. Vai, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Versículo 22, e eu termino. Mas ele, contrariado com essa palavra, retirou-se triste, porque possuía muitas propriedades. Se assente. Se você puder, aplauda o nome de Jesus. Se é para ele, bata mais forte. Queridos, a mensagem que o Espírito Santo me revelou nessa tarde trata-se de uma mensagem bastante simples, com um tema bastante simples. O tema da mensagem que eu quero lhes transmitir é: ainda te falta uma coisa. Sabe aquela sensação de você fazer tudo certinho? De você cumprir todos os cronogramas, obedecer todas as regras e todas as leis? Aí Jesus olha para você e diz assim: ainda te falta uma coisa. Ouça isso aqui. Nós
nunca poderemos ser completos na presença de Jesus. Sempre faltará algo para sermos plenos, inteiro diante do Espírito Santo. E o que evidencia isso é o fato de estarmos convivendo com a nossa natureza pecaminosa. Essa natureza sempre arrancará de nós uma fatia da nossa plenitude diante da santidade de Deus. Pedaços da essência divina sempre faltará nesse jogo de quebra-cabeça da vida, em uma busca pela liberdade em Deus. Sabe essas peças do dominó da graça? Só poderão ser completos no dia em que estivermos no céu. Ouça isso aqui. Lá no céu tudo se endireitará. Lá no céu tudo será completo. Lá no céu tudo será perfeito. Só que nós não estamos no céu. Nós estamos na terra. Nessa terra, nenhum de nós seremos perfeitos. Há alguém perfeito aqui em nosso meio? Só que isso não inviabiliza a nossa busca pela perfeição. Não é do fato de nós não sermos perfeitos que isso irá inviabilizar a minha falta ou ausência da busca pela perfeição. Quem me ouve, diga amém. Não será em nossos méritos que alcançaremos a perfeição. E é em Jesus que alcançaremos o status de pleno. Mas também não será por nossos méritos. Será pelos méritos do Yeshua. Existem duas ferramentas à nossa disposição para sempre irmos em busca do pedaço que ainda falta em nós. A primeira ferramenta, ainda que ambas pareçam semelhantes, elas atuam diferentes. A primeira ferramenta, a qual eu citei, trata-se da misericórdia de Deus. E a segunda ferramenta trata-se da graça. Tanto a misericórdia de Deus quanto a graça de Deus são ferramentas que estão à disposição de nós. E essas ferramentas, ela está nas mãos de cada um de nós para buscarmos, sabe aquela fatia do pedaço que ainda falta? Como eu disse, ambas as ferramentas parecem ser semelhantes, só que elas atuam de forma diferente. Por exemplo, misericórdia. O que seria misericórdia de Deus? A misericórdia de Deus afasta o castigo que eu mereço. E a graça me dá o favor que eu não mereço. O que é que a misericórdia afasta de mim que eu merecia? A misericórdia afasta de mim o castigo que eu merecia quando eu pequei. A misericórdia afasta de mim a morte quando eu merecia a morte. A misericórdia afasta de mim todos os males. A misericórdia afasta de mim todos os perigos que nos cercam. E quando a misericórdia atua em nossas vidas, atuando aquilo que merecíamos, aí entra em cena a graça, que é aquilo que nós não merecemos, mas a graça nos dá. A graça nos dá o favor que nós não merecemos. Se a misericórdia afasta o castigo que eu mereço, a graça me dá a eterna salvação que eu não mereço. A misericórdia afasta de nós os perigos que nos cercam, mas entra a cena a graça e nos dá a proteção que não merecíamos, mas ela nos dá. Essas duas ferramentas, elas estão à disposição de nós, para buscarmos o pedaço que falta, porque sempre vai faltar alguma coisa. Esse texto que nós lemos, trata-se de um jovem que está no alvorecer da sua vida.
Ele tinha toda a vida pela frente e toda a oportunidade de investir o seu futuro no reino dos céus. Ele tinha saúde, ele tinha vigor, ele tinha força, ele tinha sonhos, características de um jovem. Se eu for fazer uma enquete aqui de quais são os seus projetos, você vai ver: o meu projeto de vida é investir no meu futuro, porque você tem sonho. Se eu fazer uma enquete aqui e perguntar para você o que você quer da vida, eu te diria, ou você me responderia, que você tem objetivos, você traçou planos. Por quê? Porque você é jovem. E todo jovem, ou a juventude, o termo jovem indica força, o termo jovem indica vitalidade, e é isso que nós temos. O texto diz que ele era jovem. A segunda coisa que chama atenção, e era um predicativo desse jovem, é que ele era riquíssimo. Ouça isso aqui: esse jovem possuía riquezas com a qual ele podia adquirir tudo que este mundo poderia oferecer para ele. Ele podia adquirir uma casa bacana, ele poderia adquirir conforto, luxo, festas, propriedades, multiplicar o seu dinheiro. Só que embora sendo jovem, ele já era rico. E isso nos traz uma ideia de que esse jovem, ele era um jovem brilhante, alguém inteligente, alguém que é capaz. Porque para multiplicar talento e multiplicar o seu dinheiro, era alguém que tem que ser inteligente. A terceira coisa que chama atenção nesse jovem é que ele era proeminente. Além de ser jovem, rico, ele tinha, entre aspas, características de uma vida religiosa abastada. Ele possuía um elevado status dentro do seu contexto social. Talvez ele fosse um oficial da sinagoga. Ele tinha reputação, prestígio, reconhecimento público devido à sua condição econômica entre os judaizantes, entre os judeus, entre aqueles que frequentavam a sinagoga. Ele era um jovem virtuoso, porque além de jovem rico, proeminente dentro da sinagoga, era alguém que conhecia a Bíblia. Questionado por Jesus se ele guardava os mandamentos, ele responde: tudo eu tenho guardado, desde pequenininho, desde a minha tenra infância, eu guardei, eu guardo, eu observo as leis. Eu sei que eu não tenho que matar, eu não posso adulterar, eu tenho que honrar o meu pai e minha mãe, eu não posso contar falsos testemunhos, eu cumpro a lei, eu carrego a Bíblia, eu entendo de Bíblia. Só que Jesus olha para ele e diz assim: ainda te falta uma coisa. Ouça aqui. Jesus olha para ele e diz assim: já que você é jovem, já que você tem um status social, já que você tem força, já que você resolveu investir na sua vida, eu te pergunto: abra mão de tudo que você tem, venda o que você tem, divide, reparta entre os pobres e segue-me. O cenário que nós temos é de um jovem que descaiu um semblante. A Bíblia diz que ele ficou triste diante de Jesus. E isso nos indica uma situação que isso pode acontecer com qualquer um de nós. Porque quando Deus pede para nós desapegar daquilo que nós estamos apegados, e nós não temos força suficiente para abrir mão daquilo que Deus está pedindo, a nossa fisionomia, se não tivermos forças para abrir mão, é sair triste diante da presença de Jesus. E se Ele descesse aqui e te pedisse algo que você está tão apegado? E se Ele te dissesse: olha, eu tenho tudo para te oferecer, mas eu quero aquilo que te prende. Eu quero aquilo que te faz colocar dentro de uma prisão e você não sair dela. Eu quero o que você ama. Você abriria a mão?
Se Ele te pedisse assim, olha, a sua vida será estabilizada, a sua vida será um sucesso, mas eu quero algo que você está agarrado. Se você fazer um exame, todos nós temos algo aqui que nós somos apegados. Talvez aquilo que você está apegado está do teu lado. Talvez aquilo que você está apegado está dentro da tua casa. Talvez aquilo que está apegado está dentro da memória do teu celular. Talvez aquilo que você está apegado está dentro daquilo que você acha que é o melhor para a sua vida. E Jesus está te dizendo, abre mão disso. Me dá isso. Que eu tenho uma vida eterna para te oferecer. Qual seria a sua resposta? O que chama atenção é que ele frequentava a sinagoga. Carregava a Bíblia na mão. A Bíblia estava na sua mente. Mas quando Jesus mexeu no ponto fraco dele, ele se entristeceu. Ele olhava para o espelho da lei. Porque quando Jesus pede para ele vender tudo que tem aos pobres, é como se ele olhasse para o espelho da lei e ele dava nota máxima para ele mesmo. Poxa vida, como eu entendo de Bíblia. Eu guardo a Bíblia desde a minha mocidade. Sabe aquela pessoa que tem aparência de humilde, mas ela se revela orgulhosa? Porque ele chega diante de Jesus e chama ele de bom mestre. Ele dobra os joelhos diante de Jesus. Ele elogia Jesus, chamando ele de mestre. Uma aparência de humildade, só que ele demonstra uma arrogância que está mascarada. Porque quando ele diz, ou tenta se justificar para Jesus, dizendo assim, eu guardo a Bíblia, eu vou para a sinagoga. Jesus olha para ele e olha, te falta uma coisa. É aquele tipo de pessoa que ele dá nota máxima para ela mesma. Puxa, como eu sou bom, faço tudo certinho. Aí vem Jesus e me traz aqui nessa noite para te dizer, olha, ainda falta uma coisa para você. Você canta bem. Você tem dom. Você tem talento. Tudo que você faz aparentemente produz. Mas te falta uma coisa. Ele vivia de forma honrada dentro dos mais rígidos padrões morais. Ele possuía uma excelente conduta exterior. Ele era um modelo para a sua geração. Por mais que parecemos e nos esforcemos para sermos seres humanos melhores, sempre nos faltará alguma coisa. Diante do pedido de Jesus de vender tudo o que tinha, dividir o dinheiro com os pobres e seguir a Jesus, ele abaixa a cabeça e sai da presença de Jesus chateado. Até porque ter o coração preenchido, o meu esforço não valerá de nada se eu não entender que não são os meus méritos que me preenchem, mas sim os méritos daquele que morreu na cruz para me salvar. Ele era esteticamente perfeito, mas a sua alma viu um abismo. Ele disse para Jesus que seguia tudo que a Bíblia ensinava, mas a pergunta para Jesus: o que me falta ainda? Por mais que sigamos as regras aqui, por mais que sigamos as regras, a sensação que temos é que ainda nos falta algo. A Bíblia diz que Deus colocou a eternidade no coração do homem, e nada nesse mundo pode preencher esse vazio, a não ser convidar Deus para se assentar nesse trono vazio. A grande verdade é que a nossa alma tem sede de Deus. Posso saber se dentro de você ainda tem uma ânsia por conhecer mais de Deus? Será que eu posso saber se nessa noite ainda encontro jovens que ainda têm sede de Deus?
Eu não creio que você veio aqui perder o seu tempo para ver e ouvir os belos louvores, para ver o brilho das luzes, ou para ver o que iria acontecer. Mas eu quero crer que você veio aqui porque, Jesus, eu pisei na bola, eu estou todo arrebentado, eu estou todo sujo. Se levantar esse tapete, vai ser revelado toda a minha sujeira. Eu vim aqui porque eu quero meu vazio preenchido, e eu não saio daqui se eu não sentir a tua presença. Esse jovem, ele aparece esteticamente perfeito, mas dentro dele tinha um abismo. Ele era um oficial da sinagoga judaica, que não sabia o que fazer para entrar no céu. Era mais ou menos assim: ele não saía da igreja, porque a sinagoga era a igreja dele da época. Ele não saía da igreja, ele não deixava de ir numa terça-feira, ele não deixava de ouvir uma palavra. Toda semana ele estava na igreja, só que ele não sabia o que fazer para entrar no céu. Aí eu pergunto, o que é que nós estamos fazendo aqui então? Se eu faço parte da sinagoga, se eu respeito as regras, se eu conheço as regras e eu não sei como entrar no céu, alguma coisa está errada. O que chama atenção é que esse jovem sabia das regras de Deus, conhecia a Bíblia, os escritos de Moisés, frequentava a sinagoga, mas não tinha certeza ou não sabia o que fazer para ser aceito pelo céu. Observe, não é o fato de estar dentro de uma igreja, gritando ou fazendo gestos extravagantes, que me fará um cidadão do céu. Esse jovem tinha dinheiro, mas não sentia se ainda era salvo. Esse jovem tinha status, mas se considerava longe do céu. Esse jovem lia a Bíblia e ia para a sinagoga, mas não conhecia o caminho do céu. Quer saber mais? Essa é a grande realidade das nossas vidas. Você está aqui na igreja, eu te pergunto, você tem certeza que você será salvo? Você sabe o que é vida eterna? Existem algumas observações a serem feitas sobre o perfil desse jovem. Primeira deles, ele estava enganado quanto à salvação. Ele viu a salvação como uma questão de merecimento próprio, e não como presente da graça de Deus. Eu vou dizer de novo. Ele viu a salvação como uma questão de merecimento próprio, e não como presente da graça de Deus. Você não será aceito por aquilo que você faz dentro de quatro paredes. Você não vai ser aceito pelo céu por aquilo que você produz na igreja. Você será aceito pelo céu pela essência que há dentro de você. Se tiver Deus dentro de você, então o céu te abraça. Se você tiver com o coração aberto e dizendo: vem céu, que o teu reino venha, Ele te abraça, Ele te envolve. Não são as atividades religiosas que te fazem um cidadão do céu, é aquilo que você é diante dEle. E tem mais: o que define você não é aquilo que os outros dizem. O que define você é aquilo que Jesus pensa, é aquilo que Jesus te viu no secreto, é aquilo que é aquilo que você sentiu quando todos não viam, é aquilo que você é quando todos não te veem. Ele olha para Jesus e diz: faço tudo direitinho, acho que eu mereço o céu. Aí Jesus olha para ele e diz: ainda te falta uma coisa. Cada um de nós sabemos o pedaço que nos falta para sermos aceitos por Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. Quer saber de uma coisa? Ainda te falta um pedaço. Quer saber mais? Você sabe exatamente onde esse pedaço caiu. Você sabe o endereço exatamente daquilo que está faltando.
Porque quando você olha para Lucas capítulo 15, quando Jesus narra as 3 parábolas dos perdidos, a parábola da ovelha perdida, a parábola da dracma perdida, a parábola do filho que se perdeu, todas as 3 coisas perdidas não foram perdidas longe dos seus proprietários. Todas as 3 coisas perdidas, a ovelha perdida, a dracma perdida, o filho que se perdeu, foram perdidos diante dos olhos dos seus proprietários. A ovelha se perdeu dentro do aprisco. A moeda se perdeu dentro da casa. O filho se perdeu dentro da casa do pai. Sabe aquela sensação, perdidos na casa do pai? Eu estou na casa do pai, mas eu não sei o que é a casa do pai. Eu estou na casa do pai, mas eu não sei o que fazer na casa do pai. Eu estou na casa do pai, mas eu não sei se o pai está dentro de mim. Eu vou dizer de novo, cada um de nós sabemos o pedaço que nos falta para sermos aceitos por Deus, mesmo estando dentro de uma igreja. O segundo ponto a considerar sobre o perfil desse jovem, é que esse jovem estava enganado sobre si mesmo. Eu vou lhe explicar. O jovem rico não tinha consciência de quão era pecador. E a razão maior é que ele pensou que as suas virtudes externas, seus desempenhos, suas performances podiam agradar a Deus. Eu não sei se você sabe que Deus não olha para você e vê o que você faz. Ele olha para aquilo que você é. Fala uma coisa para você, a sua performance não engana Deus. O seu desempenho não engana Deus. A teologia desse rapaz era baseada em não fazer as coisas erradas, em vez de fazer as coisas certas. Ele pegava a Bíblia e dizia assim: não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho, honra o teu pai e tua mãe. Ele está dizendo assim: olha, eu faço isso porque eu não quero errar. Só que Jesus olhou para ele e disse assim: eu sei que você não quer errar, mas eu quero que você faça a coisa certa. Porque saber o que não é para ser feito, todo mundo sabe fazer. Quem não sabe aqui o que é errado? Só que Jesus está dizendo assim: eu quero que você faça a coisa certa. Eu vou dizer de novo. Eu sei que você sabe o que não é para fazer, mas Jesus está dizendo assim: eu quero que você faça a coisa certa. Eu quero que você faça a coisa certa. Eu sei que você sabe errar ou evitar o erro, mas eu quero que você acerte. Porque apenas saber evitar o erro não quer dizer que você está completo. Ele está dizendo assim: eu quero que você faça a coisa certa. Você pode adorar Ele? Você pode fechar os seus olhos? Diga em seu espírito: Senhor, me ajuda a fazer as coisas certas. Senhor, diga para Ele: Senhor, me ajuda a acertar. Senhor, eu não quero apenas saber o que é errado, eu quero acertar. Adora Ele. Eu quero acertar. Porque saber o que é errado eu sei, mas eu quero acertar. Levante as suas 2 mãos, jovens. E eu quero que você entenda que você não está num ambiente natural. Você não está num ambiente comum. Aqui é a casa de oração. Aqui é o local onde você veio para se tratar. Aqui é o hospital. Eu vou deixar você adorar, crente. Eu vou deixar você adorar. Eu vou deixar você adorar. Entra na adoração, mergulha na adoração, saia do estado passivo e entre para ser um organismo vivo. Ele estava enganado sobre si mesmo. Terceiro ponto do perfil desse jovem: esse jovem estava enganado a respeito da lei. Mesmo citando a Bíblia,
ele se equivocou. Ele mediu, ouça isso aqui, ele mediu a sua obediência apenas por ações externas, como não matar, não roubar, não adulterar, não falar falso testemunho, honrar o pai e a mãe. Só que Deus não procura performances externas. Jesus procura essência espiritual interna. Jesus não introduziu na conversa o assunto da lei para mostrar ao jovem como ser salvo. Jesus, ele introduz na conversa o assunto da lei para mostrar ao jovem que ele precisa ser salvo. Porque saber da lei você sabe. Conhecer as regras do jogo você conhece. Mas ele está dizendo, olha, para entrar na vida eterna, eu preciso que você saiba que apenas saber não modifica nada. Você precisa praticar aquilo que você sabe. Conhecer as regras não quer dizer nada se você não obedecer às regras. Aos olhos, ouça isso aqui, aos olhos de um observador desatento, esse jovem passaria no teste por sua desenvoltura. O problema que ele se deparou com Jesus, que identifica o vazio de uma alma. Sabe aquela coisa de enganar a humanidade? Poxa, se eu olhar para você aqui, eu vou dizer assim, nossa, só falta a orelha na sua cabeça. Você pode enganar a mim, mas diante de Jesus, não. Você pode mascarar uma religiosidade para mim, mas mascarar uma santidade diante de Deus você não consegue. Ainda te falta uma coisa. Esse jovem, se passasse por um crivo humano, não se encontraria defeito nele. O problema é que Deus tem um diagnóstico diferente dos olhos humanos. Sabe o Salmo 139? Quando Davi diz assim, sonda-me, ó Deus, e me conhece, vê se há em mim algum caminho mau. Ele está pedindo, Davi está pedindo para Deus dar o diagnóstico. Senhor, eu sei que se eu olhar para mim eu não vou encontrar defeito, mas sonda-me. E aqui a palavra sonda-me no original hebraico é me vire pelo avesso. Quando ele diz assim, esquadrinha minha alma, ele está dizendo, me vira pelo avesso e procura se há defeito em cada quadrado dentro da minha alma. Vê se há em mim algum caminho mau. Guia-me pelo caminho da justiça. No Salmo 51, no mesmo contexto, ele vai dizer, Senhor, cria em mim um espírito reto, torna a dar-me a alegria da salvação. Você por si só não consegue dar esse diagnóstico, mas a palavra revela o seu diagnóstico espiritual. Você pode enganar a todos aqui, mas essa palavra te confronta. O quarto ponto do perfil desse jovem é que esse jovem, ele está enganado a respeito de Jesus. Já estou terminando. Ele chama Jesus de bom mestre, mas não está pronto a lhe obedecer, porque quando Jesus pede para ele abrir mão, ele não abre. Sabe aquele louvor? Lindo, lindo, lindo és. Glória, glória. A gente faz até gesto. Jesus, Jesus. Aí ele desceu aqui para te dizer, então me dá aquilo que te prende. Se eu sou lindo, me dá o que te prende.
entra na OLX do céu e desapega. Nós fazemos gestos, nós fazemos movimentos, só que quando Ele te pede, você não entrega. Que adoração é essa? Você já procurou na Bíblia Jesus procurando adoração? Jesus procura adorador. O meu Pai procura os verdadeiros adoradores. Porque adoração é comportamento, adoração é conduta, adoração é diálogo perfeito, é linguajar santo. Adoração não é somente abrir a boca para dizer que Ele é santo, mas quando eu chegar lá fora, todos têm que ver em mim a marca da promessa, alguma coisa diferente. O sal tem que salgar, o tempero tem que temperar. Ele está enganado a respeito de Jesus. Ele chama de bom mestre, mas não quer abrir mão. Como assim? Nós não podemos ser salvos pela observância da lei. Não podemos ser salvos apenas obedecendo às regras, pois somos pecadores. A lei, as regras, são os espelhos da nossa alma, onde revela a nossa sujeira, mas não revolve as nossas manchas. Eu vou dizer de novo só para você entender. As regras, elas são como um espelho, aonde aponta a sujeira. Só que o único que pode remover a mancha se chama Jesus de Nazaré. E para Ele tirar a mancha, você tem que obedecê-lo. Não adianta apagar a luz, não adianta deitar no chão, não adianta correr pelos corredores, não adianta luzes se não tiver obediência. Labassúrias. Não adianta chamar Ele de bom, não adianta chamar Ele de mestre, se Ele está dizendo: desapega, prova o seu amor por mim. Porque eu provei o meu amor por você naquela cruz. Agora prova-me o seu amor. Se você me ama, então desapega, abre mão daquilo que te prende. Ainda te falta uma coisa. Estar na igreja, seguir as regras não nos torna salvos, pois a igreja, as regras só nos mostram o nosso pecado, mas não removem eles. O propósito da igreja, da lei, das regras do jogo, é trazer o pecador a Cristo. E Ele sim, é quem remove as nossas manchas. Jesus desafia esse jovem com uma série de 5 imperativos. Jesus olha para ele e diz assim: já que você me chamou de bom, já que você me chamou de mestre, eu vou deixar para você 5 imperativos. Primeiro, vai. Segundo, vende. Terceiro, dá. Quarto, vem. Quinto, segue-me. Ele só pede para você essas 5 coisas. Vai fazer o que precisa ser feito. Vende. Abra mão daquilo que você possui, que está atrapalhando o meu relacionamento com você. Dá aquilo que não é teu, que é a minha adoração. Vem, porque nas condições que você está, você não tem condições por forças próprias. Vem que eu te carrego. E segue-me. Pisa onde eu pisei. Jesus passou por 3 desafios na sua vida, dolorosos. Ele enfrentou um deserto, enfrentou um Getsemane, enfrentou a via dolorosa. No deserto ele foi testado fisicamente, no Getsemane ele foi testado emocionalmente, na via dolorosa ele foi testado na sua honra. No deserto ele não tinha pão, no Getsemane ele suou
gotas de sangue sozinho. Na via dolorosa, a sua honra foi jogada na lama. Chutaram ele, cuspiram nele, derrubaram ele, pisaram nele. Só que tem um detalhe: ele chegou lá no alto do Gólgota e disse: Tetelestai, está consumado. Nós não escaparemos do deserto da vida, nós não escaparemos dos Getsêmanes da vida, nós não fugiremos da via dolorosa. Só que tem um detalhe: a diferença entre nós e aqueles que não servem a Deus é que você chegará no alto da montanha, vai olhar para trás e vai dizer: eu superei o deserto, eu enfrentei o Getsêmane quando ninguém me assistiu, eu enfrentei a via dolorosa quando todos me humilharam. Mas tem um detalhe: eu vou chegar lá no alto da montanha, eu vou dar o grito da liberdade. Está consumado, está terminado. Jesus está dizendo: tem recompensa para aquele que abre mão daquilo que eu estou pedindo. Deixa eu encerrar. Esses 5 imperativos exigiam uma reação do jovem. Alguma iniciativa você precisa fazer. Você não pode sair de um culto como esse, voltar para sua casa e não fazer nada. Você tem que passar por aquelas portas e dizer: Senhor, me ajuda a fazer o que precisa ser feito. Ah, não. Alguma iniciativa você precisa tomar. Sabe por quê? Se você não sabe, essa igreja vai ser arrebatada. Se você não sabe, o inferno existe. Sabia disso? Que o inferno existe? Que o tormento existe? Que o diabo existe? Você sabia que a qualquer momento você pode desaparecer? Você sabia disso? Você sabia que a qualquer momento você subirá e encontrará com ele nas nuvens? Só que ele está dizendo: para subir vai ter que abrir mão. Diante de Jesus, alguma iniciativa precisa ser feita. Ouça isso aqui, aqui eu encerro. Jesus disse para este jovem: ainda te falta uma coisa. Mas a pergunta que surge é: o que faltava para esse jovem na ótica de Cristo? 3 coisas faltava para ele. A primeira delas, faltava conversão. Ouça isso aqui: faltava conversão. Mas alguém pode alegar que ele conhecia a Bíblia, ia para a sinagoga, os negócios dele estavam indo muito bem, a reputação dele era maravilhosa. Mas o que faltava? Na resposta de Jesus, faltava a esse jovem se converter. E ouça isso aqui: os títulos que carregamos podem mascarar uma falsa conversão. Carregar uma Bíblia e ir para a sinagoga não é o mesmo que ser convertido. Tentar apresentar boa conduta cristã para Jesus é o primeiro indicativo que eu entendi a graça de Deus totalmente equivocada. Conversão vem do verbo convergir, e convergir significa mudar de direção, ir por uma direção oposta. Em outras palavras, é andar na contramão do sistema. Em outras palavras, eu preciso abrir mão. Ouça o que Paulo vai dizer em Romanos capítulo 12: para nós não nos conformarmos com esse mundo, mas transformar-vos pela renovação do vosso entendimento. Isso é conversão. Conversão é mudar a rota, assumir um compromisso com Deus de mudanças, é fazer essa informação que você está recebendo e pôr ela em prática. Isso é conversão. Conversão não é você colocar um terno e uma gravata. Conversão não é colocar a Bíblia na mão.
Conversão não é andar todo direitinho como se fosse um religioso. Conversão é comportamento. Eu tenho que mudar o meu linguajar, eu tenho que mudar a minha forma de conversar pelas vias sociais. Eu tenho que ser diferente, eu tenho que ir na contramão. Se todos fazem, eu não posso fazer. Se todos falam, eu não posso falar. Você não será conhecido como cidadão do céu pela roupa que você veste. Você será conhecido como cidadão do céu pelo seu caráter. Porque caráter não tem nada a ver com roupa. A melhor conduta que nós podemos apresentar a Jesus é o trono do nosso coração. A pergunta que ele faz para nós aqui: quem é que está sentado no trono? Medo? A ansiedade? A ansiedade é tão cruel que a ansiedade nos tira a capacidade de raciocinar e de agir. A ansiedade torna o problema maior daquilo que ele é. A ansiedade é o sofrimento por antecipação. Ainda não aconteceu, eu já estou sofrendo. Ele está perguntando: se é a ansiedade que está sentada no coração, então hoje eu vou expulsar essa ansiedade. Se é o medo, então eu vou tirar esse medo. Se é o pecado, então eu vou remover o pecado da tua vida, porque eu quero o teu coração, eu quero me assentar no trono que há dentro dessa caixa torácica, no âmago do teu espírito. Faltava conversão para aquele jovem, mesmo com a Bíblia na mão. A segunda coisa que faltava para esse jovem: renunciar. Quando Jesus pediu para ele abrir mão daquilo que ele estava apegado, o jovem se retira chateado, pois infelizmente a vontade de ficar agarrado com aquilo que possui foi maior do que o desapego. Uma das maiores verdades do Evangelho é desapegar daquilo que me priva de um relacionamento inteiro com Deus. Para achar, ouça isso aqui, para achar o pedaço da intimidade que me falta, eu preciso desapegar daquilo que se tornou prioridade na minha vida. Qual é a sua prioridade? Você vai ter que abrir mão dela, porque talvez seja essa prioridade que te faça estar aqui com o corpo, mas vai sair com a alma vazia. Eu pergunto para vocês: o que é que vocês vieram fazer aqui? A única coisa que te trouxe aqui é para você sair daqui carregando Jesus. Se você não sair daqui carregando Jesus, assentado nesse trono, você perdeu seu tempo. Era melhor você estar lá no jogo do sofá da sua casa, assistindo ou fazendo alguma outra atividade. Se você não sair daqui carregando Jesus, você perdeu seu tempo. A tua vinda aqui foi inútil. Se coloque de pé. Pegue na mão de alguém que está perto de você. Eu vou repetir de novo. Apague as luzes, todas as luzes. Para achar o pedaço da intimidade que me falta, eu preciso desapegar daquilo que se tornou prioridade na minha vida. Em um relacionamento com Deus, Ele sempre irá pedir algo para nós que nos custe muito. Eu te pergunto, para Jesus entrar na sua vida, se Ele pedir para você abrir mão do seu namorado, você abre? Posso falar? Se para Jesus te salvar, Ele pedir para você abrir mão de algumas conversas que você anda tendo, que te corrói, que
que te destrói, você está disposto a fazer isso? Se ele te disser, se ele te disser que você está sendo tocada indevidamente, e ele pedir para você cortar esse mal pela raiz antes que seja tarde demais, você faz? Você estaria disposto?